A graça e paz de Jesus, irmãos. O Olívio me lembrou aqui de um motivo de oração. Olívio é a irmã da Regilane, né? Foi diagnosticada com câncer. Então nós vamos orar por ela e por todos os outros enfermos aqui da igreja. Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos poderosas, nas mãos do Criador do Universo, do Todo-Poderoso, do Deus que foi capaz de, do nada, criar a matéria, criar as pessoas, criar tudo que há, tudo que existe, Deus. O Senhor é poderoso e nós, por isso, ó Deus, clamamos a Ti, oramos a Ti, ó Deus, para que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os enfermos daqui da igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus, traz cura, traz libertação, Deus, traz conforto para a família. Pai, em nome de Jesus, faz a obra do Senhor. Nós necessitamos, ó Deus, de Ti, nós carecemos do Senhor. E mais ainda, ó Deus, do que cura física, nós necessitamos de cura espiritual, nós necessitamos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito atue, ó Deus, em todos aqueles nossos familiares que ainda não Te conhecem, ó Deus, fazendo, ó Deus, o nome do Senhor conhecido, para que eles possam dobrar os joelhos já diante do Senhor, Deus. E, Pai, agora que vamos também expor a Tua palavra, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor fale ricamente e profundamente ao nosso coração. Nós carecemos de Ti, Deus, nós necessitamos totalmente do Senhor, porque para que a palavra do Senhor seja aplicada a cada coração, ó Deus, precisamos que o Teu Santo Espírito faça isso, e para que o nosso agir seja mudado, ó Deus, na direção que a Tua palavra apontar, nós também necessitamos do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, fala conosco e transforma tudo aquilo que precisa ser transformado no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, abra lá a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 2. Nós começamos, desde a semana passada, uma exposição do livro de Gálatas. O pastor fez a primeira, exposição que foi em cima do capítulo 1, e hoje nós vamos expor o capítulo 2. Eu vou ler aqui, então os irmãos acompanhem. Diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se tu, sendo judeu,
vives como gentio e não como judeu? Por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando justificados em Cristo, ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dá-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Eu vou só desligar um negócio aqui da bateria, aqui, porque está dando ruído. Irmãos, no domingo passado, quem estava aqui, viu que o pastor fez uma exposição de Gálatas 1. E a gente aprendeu que essa carta, escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita para um conjunto de igrejas da Galácia. Provavelmente, as igrejas de Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, que eram cidades que foram visitadas por Paulo na sua primeira e segunda viagem missionárias. Se você quer conferir isso, é só ler lá em Atos capítulo 13 e 14. Você vai ver que Paulo passou pela região da Galácia. Então agora, ele preocupado com o que estava acontecendo naquelas igrejas, ele endereça àquelas igrejas uma carta. E o conteúdo dessa carta visava resolver 2 problemas específicos. Mas 2 problemas muito sérios. O primeiro até maior do que o segundo. E o primeiro problema era o seguinte: havia um grupo de judeus que estava perturbando a igreja com outro evangelho. Ou seja, tudo que é outro evangelho é um evangelho falso. E esses judeus estavam perturbando as igrejas da Galácia, pregando entre eles outro evangelho. E isso você vê lá no capítulo 1, no versículo 6, quando Paulo diz isso. E Paulo chega a afirmar, olha, quem prega outro evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus Cristo, seja maldito. Paulo faz uma imprecação em relação a esses irmãos. Olha, em relação a esses falsos irmãos, que ele vai chamar no capítulo 2, que a gente viu aqui. E o segundo problema é o seguinte: quando você não pode combater a ideia de uma pessoa, porque essa ideia está fincada nas Escrituras, está fundamentada na palavra de Deus, que era o evangelho que Paulo pregava, você pode então tentar a segunda estratégia, que era o que esses judeus faziam. Eles começavam a destruir, ou pelo menos tentar destruir a reputação de Paulo. Eles começavam a dizer: quem é esse Paulo? Eu conheço Pedro, Tiago, João, conheço os apóstolos, mas quem é este Paulo que ensinou esse evangelho para vocês? Então eles, como muitos no tempo de hoje, tentavam destruir a reputação do apóstolo Paulo, para então a igreja, os membros da igreja da Galácia se afastassem do apóstolo Paulo. Ora, se você se afasta do seu mestre, você deixa de ser discípulo dele e você deixa de aprender o evangelho dele. Então, se eles não pudessem destruir o evangelho que Paulo pregava, porque esse era fundamentado na palavra, eles tentaram então destruir a reputação de Paulo para que os irmãos se afastassem dele. Isso está lá no capítulo 4, no versículo 17, se você quiser ver. Bom, no versículo 3 e 4 do capítulo que acabamos de ler, Paulo expõe então, versículo 3 e 4 do capítulo 1 que o pastor expôs, Paulo mostra que o evangelho que ele pregava era o seguinte: olha a simplicidade de Paulo, é só você conferir aí. Paulo dizia o seguinte: olha, o Senhor Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de Deus. Pronto, esse é o evangelho de Paulo. Essa é a simplicidade do evangelho que Paulo pregava, porque essa simplicidade, essa frase que embora pareça muito simplista, ela mostra tudo que nos foi revelado em Jesus Cristo. Primeiro, que nós fazíamos parte desse mundo perverso.
Se a obra de Jesus Cristo veio nos desarraigar, ou seja, nós estávamos com as nossas raízes fincadas nesse mundo perverso. E você sabe que uma raiz fincada num solo, ela se alimenta daquele solo. E nós estávamos então nos alimentando desse mundo perverso e dele fazíamos parte. E Paulo está dizendo, esse mundo perverso é aquele mundo que se tornou inimigo de Deus. É aquele mundo que lá no Éden virou as costas para Deus. É aquele mundo que ao ouvir Deus dizer assim, olha, vocês têm no meio do jardim a árvore da vida. A árvore da vida. Mas vocês têm lá no jardim também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam deste fruto, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Ora, o homem querendo conhecer o bem e o mal, independente de Deus, de forma autônoma, ele vira as costas para Deus e diz, Deus, agora eu estou por conta própria. A partir daí, tudo que a gente conhece de sociedade que exclui, de sociedade que mata, de sociedade que é violenta, a gente pode atribuir a esse primeiro evento. Não passou muito tempo, os dois filhos de Adão e de Eva, um matou o outro. Não passou muito tempo. A violência familiar, que hoje a gente fala muito, já começava no Éden. Por quê? Porque o homem virou as costas para Deus. Então, este era o nosso estado. Não adianta nenhum de nós alegar assim, não, eu buscava a Deus. Mentira! Porque a Bíblia diz que ninguém busca a Deus. Não há um sequer. Não há um sequer. Então, o nosso estado natural, o nosso estado humano natural, é um estado de perversão. Nós somos perversos e é o que Paulo estava ensinando. Ora, se nós somos perversos e estamos andando na direção contrária de Deus, Paulo diz, olha, por misericórdia, a gente merecia morrer, mas Deus entregou a Jesus Cristo, seu Filho, para morrer pelos nossos pecados. E quando Jesus Cristo esteve entre nós e morreu na cruz, aquela morte de Cristo na cruz deveria ser a minha morte e a sua morte. Ele, o Cordeiro sem defeito e sem mácula, se entregou por nós. E agora, pela fé em Jesus Cristo, nós temos os nossos pecados perdoados. Era isso que Paulo estava ensinando. E, em terceiro lugar, essa é a mesma frase de Paulo, diz que isso tudo foi iniciativa do Pai. Foi iniciativa do Pai. Foi Deus que veio ao nosso encontro, e não o contrário. Então, ninguém nessa face da terra pode dizer assim, olha, eu sou salvo porque eu busquei a Deus. Porque você pode ouvir o testemunho de muita gente dizendo assim, um dia que eu fui à igreja, eu estava buscando a Deus. Olha, a gente é tomado a pensar que aquela pessoa estava numa busca de Deus, engano. Quando a pessoa começa a despertar dentro de si esse interesse, é porque Deus já começou uma obra nela. E Paulo diz, lá em Filipenses, que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Ainda no capítulo 1, que o pastor falou, está lá no versículo 12, Paulo afirma que, no final desse capítulo, já que estavam falando da reputação dele, ele vai falar de onde que vinha o evangelho que ele pregava, qual era a fonte do evangelho. Ele vai dizer, a fonte do meu evangelho foi o próprio Jesus Cristo. Se os apóstolos de Jerusalém, Pedro, Paulo, Tiago e João no barquinho, se esses irmãos ouviram o evangelho do próprio Senhor Jesus, eu também ouvi o evangelho do próprio Senhor Jesus quando comecei a ouvir quando estava no caminho de Damasco para caçar cristãos. Esse era o meu objetivo, acabar com essa que eu chamava seita. E aí, a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Cristo e Cristo passa a ensinar a Paulo o evangelho. E Paulo diz, olha, se eles são apóstolos por terem ouvido o evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, eu também o sou. Se eles são apóstolos porque ouviram o evangelho do Senhor Jesus Cristo e foram impelidos por este a pregar esse evangelho, eu também sou, porque o Senhor Jesus Cristo fez a mesma coisa comigo. O Senhor Jesus Cristo me revelou a verdade do evangelho, que ele veio morrer pelos meus pecados e me disse, vai lá e comunica isso aos gentios. Gentios são estrangeiros, todos aqueles que não são judeus. Então Paulo fala, a autoridade deles é a minha. Então o que Paulo está dizendo? Olha, o evangelho que esses caras estão pregando é falso, porque o meu evangelho é verdadeiro, porque ele está fincado nas Escrituras. Segundo, isso que eles tentam falar de mim também é falso, porque eles estão tentando destruir a minha reputação, então eles têm que destruir a reputação de todo o povo de Jerusalém, todos os apóstolos que lá estão. Era isso que Paulo estava dizendo. E aí a gente chega no capítulo 2, e o capítulo 2 é fundamental que a gente estude esse capítulo.
pelo seguinte: em geral, a gente acredita que o evangelho é para os não convertidos. Não é isso? Eu preciso pregar o evangelho àqueles que não têm salvação. Eu preciso pregar o evangelho àqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo. E isso é verdade. Mas o capítulo 2 vai nos ensinar, todo o livro de Gálatas faz isso, mas o capítulo 2 em especial, vai nos ensinar que o evangelho não é apenas uma porta de entrada para o reino de Deus. O evangelho é a nossa forma de vida dentro do reino de Deus. Vou repetir, o evangelho não é uma forma de nós acessarmos, de nós entrarmos no reino de Deus, mas é também a maneira de vivermos nele. Repara que Paulo estava chamando a igreja para viver o evangelho. Paulo pregava o evangelho para não convertidos, mas agora ele está dirigindo-se à igreja da Galácia, que estava começando a acreditar naquelas mentiras que os falsos irmãos começavam a pregar, e Paulo estava se dirigindo a eles para dizer o seguinte: vocês não podem se afastar do evangelho. Se vocês começaram no evangelho, vocês devem continuar a viver a vida segundo a verdade do evangelho. Então, todo o capítulo 2 é dedicado a isto. Agora, por que Paulo faz isso? Primeiro, porque esses irmãos esses falsos irmãos que ele fala aí, que se infiltraram no meio das igrejas da Galácia, eles começaram a pregar o seguinte evangelho: não basta você crer em Cristo Jesus. Porque eles chegavam para a pessoa da igreja e perguntavam assim: Lula, por que Deus vai te aceitar no céu dele? É a pergunta, do evangelismo explosivo. E aí Lula fala assim: porque o Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, e eu tenho fé nisso, e meus pecados foram perdoados, e agora eu posso me achegar à presença de Deus. Esses falsos irmãos olhariam para ele: só isso? Só a fé em Jesus Cristo? Mais nada? E a circuncisão? E aquelas leis cerimoniais que você tem que fazer para você se purificar? Era isso que eles começaram a lançar dúvida na cabeça dos irmãos. Os irmãos começaram a pensar: ora, será que só a fé em Jesus Cristo é suficiente? Será que eu não tenho que me circuncidar mesmo? Será que eu não tenho que passar por todos os ritos que os irmãos judeus passam? Os ritos de purificação, me abster de determinados tipos de alimentos, não tocar em animais mortos, enfim, todos aqueles ritos que os judeus faziam para se purificar. Repara a lógica, eles estavam deslocando a obra de Deus, de Jesus Cristo, para o homem. Quando eles falavam: olha, não é só o evangelho, porque o evangelho, Paulo falava que vem de Deus, foi Deus que veio ao nosso encontro. Eles estavam dizendo: não é suficiente. Se Deus vem meio caminho, você tem que ir meio caminho também. Como que você vai meio caminho? Você precisa passar pelos rituais de purificação. Você precisa purificar a sua vida para se achegar a Deus. Esse era o ensino deles. Olha, e esse ensino, esse falso evangelho, você sabe que qualquer coisa parecida com o evangelho não é o evangelho. Ele não traz salvação, porque ele vai atribuir ao homem a capacidade de salvar a si mesmo, a capacidade de fazer alguma coisa por si para se apresentar puro diante do Pai. Era isso que esses camaradas estavam ensinando. E aí Paulo teve um trabalho, ele saiu de Antioquia, que era a igreja que ele pastoreava, e foi lá em Jerusalém, lá na fonte do problema, de onde saíram aqueles judeus que começavam a ensinar na Galácia que eles deveriam se circuncidar se eles quisessem encontrar Deus, que Cristo apenas não era suficiente. Ele foi lá para Jerusalém. Agora, por que ele faz esse movimento? Se a gente for parar para pensar, Jesus havia dito o seguinte para os discípulos: vocês, antes de ser assunto ao céu, ele dizia o seguinte: olha, vocês permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o poder, que ele estava se referindo ao Espírito Santo. Para quê? Para que vocês possam pregar, para que vocês sejam minhas testemunhas em Jerusalém, que é onde vocês estão, vocês já vão começar aqui, tanto é assim que o primeiro sermão
logo depois que o Espírito Santo veio sobre a igreja, no primeiro sermão já teve 3.000 convertidos. Era disso que Jesus estava falando. E ele falou, mas não só aqui, você deve ir para a Judéia, você deve ir em Samaria, e você deve ir até os confins da terra. Foi o que o Senhor Jesus Cristo falou para os discípulos. Então, se um judeu, que supostamente vivia na igreja, vai a um lugar estrangeiro, aos tais confins da terra, e começa logo cedo a pregar um evangelho mentiroso, nós não estaríamos aqui hoje, gente. Então, Paulo vai lá na fonte do problema. Paulo volta a Jerusalém, para quê? Se você olhar aí nos versículos 2, 3, ele volta para expor aos apóstolos qual era o evangelho que ele estava pregando entre os gentios. Era mais ou menos o que ele estava dizendo aqui para os apóstolos, olha, eu estou pregando assim, é isso que vocês estão pregando aqui em Jerusalém? Ou vocês aqui em Jerusalém começaram a pregar outro evangelho? Pergunto isso porque tem os judeus saindo daqui de Jerusalém, ensinando coisa errada lá para a minha igreja. E aí, para pensar no negócio. Se esses irmãos estavam saindo de Jerusalém para alcançar os estrangeiros, a igreja, então, estava diante do impasse. E o impasse fica claro para a gente entender quando a gente pensa no seguinte, como é que o evangelho de Jesus Cristo, que foi pregado numa comunidade específica, que foi a comunidade de Israel, com cultura específica, com ritos religiosos específicos, como é que esse mesmo evangelho se manifestaria em outras culturas? Como é que esse evangelho se manifestaria em cultura não judaica? Era isso que estava em jogo aqui. Os novos convertidos deveriam levar um estilo de vida judaico para se converter? Ora, era isso que esses falsos irmãos estavam fazendo. Eles estavam indo até os outros povos e dizendo, olha, para vocês aceitarem Jesus Cristo e ter a salvação, essa é só uma parte. A outra parte é vocês se tornarem como nós, judeus. Porque vocês lembram que a circuncisão era o rito feito com toda criança aos 8 anos de idade para dizer, este aqui é o povo da aliança, esse aqui é do povo de Israel. Então, se você quiser se tornar um povo da aliança, você precisa se circuncidar. Era isso que eles estavam ensinando. Ou seja, eles estavam impondo sobre os outros povos, sobre as outras culturas, o jeito de ser judeu. Falou, então, se você quer ser salvo, você tem que se tornar um judeu. Era isso que eles estavam fazendo. E Paulo vai lá checar se esse negócio era verdade, se esse evangelho, né, se esse falso evangelho estava saindo mesmo lá de Jerusalém. Então, é preciso, para a gente entender mais ainda, é preciso entender que esses judeus que iam para lá ensinar isso, o desprezo que o povo judeu sentia pelo povo estrangeiro. Isso a gente precisa entender também. Quando ele diz, olha, você tem que se tornar um judeu, é porque eles desprezavam aqueles povos. Eles desprezavam os gentios, porque eles achavam que, se eles judeus, faziam todo o ritual de purificação para chegar diante de Deus, se eles chegassem próximo de um povo que era impuro, os estrangeiros, eles iriam se tornar impuros também. Então era assim que eles pensavam. É só ver, gente, quando Jesus Cristo era judeu, quando ele se sentava com os gentios, com os estrangeiros, que os judeus tinham sinônimo, gentio era o mesmo que pecador, era igual, não tinha nenhuma diferença. Ele fala, quando Jesus se sentava então à mesa com esses gentios, o que os judeus faziam? Criticavam Jesus e diziam, este aí se assenta com pecadores. Assentar numa mesa, gente, para um judeu, era ter o máximo de comunhão possível. Se assentar ao redor da mesa para repartir o pão e comer junto, era a comunhão mais próxima que se podia ter. E Jesus estava se aproximando dos pecadores. E aí o judeu falava, olha aí, ele vai se impurificar. Como é que depois ele vai lá para a sinagoga pregar, se ele vai chegar lá impuro? Porque ele está tocando, ele está conversando com essas pessoas, ele está abraçando esses impuros, esses pecadores. E aí Jesus olha para eles e fala, olha aqui, saiba do seguinte, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes.
Eu vim para aqueles que precisam da misericórdia de Deus, e estes precisam da misericórdia de Deus, tanto quanto vocês precisam. Pedro, por exemplo, que também era judeu, apóstolo, ele só aceitou que ele iria entrar na casa de um estrangeiro, de um gentio, quando Deus revelou para ele claramente, gente. Vocês lembram que Pedro estava num terraço, orando e tal, e aí ele teve uma visão de um lençol que desceu, né, do céu para a terra, com vários animais. E Deus falando para ele, Pedro, mata e come um desses animais. Ele falava para si, para Deus, não posso fazer isso, porque dentro desses animais aí tem porco, e porco é imundo, então eu não vou me contaminar. E olha, é muito interessante, se você olhar isso, esse relato está lá em Atos 10, que Pedro precisou ter essa visão 3 vezes para compreender exatamente o que Deus estava querendo dele. Porque ele acabou de ter a visão pela 3ª vez, a mesma visão, batia a porta da casa onde ele estava, alguns servos desse gentio, desse estrangeiro, dizendo, olha, o meu senhor quer que você vá lá até a minha casa. Pedro, judeu, entrar na casa de um estrangeiro, aí ele compreende perfeitamente o que Deus estava querendo dele. Então percebem, gente, o desprezo que os judeus sentiam pelos gentios. Aí você pergunta, como que os judeus que não tiveram essa visão de Pedro, como é que eles iam lidar com os gentios convertidos? Aí você fala assim, poxa, esses judeus eram um povo arrogante, hein? Caramba, já não basta o que eles passaram no deserto, eu assisti lá nos 10 mandamentos da Record, né? Os caras, ô povo duro. Deixa eu falar um negócio para você. Eu vou tentar aplicar o que estava acontecendo para aquela igreja, né? E com a cabecinha daqueles judeus, vou tentar transferir para a nossa realidade. Pensa aí, por favor, você pregando o evangelho para quem você costuma desprezar. Ou uma pessoa, ou um tipo de povo específico que você costuma desprezar. Ou pelo menos ter raiva, ou pelo menos fingir que nem existe. Pensa num traficante, que já tirou a vida de muita gente. Pensa num estuprador. Pensa num travesti desses que ficam aqui na orla, e que alguns já vieram aqui. Pensa num bandido, cara. Porque eu tenho visto muito evangélico postar nas redes que bandido bom é bandido morto. Então, pensa nesses caras. Pensa que você vai se aproximar deles para pregar para eles o evangelho. Já é difícil, né? Você já sente dentro do seu coração aquele desejo de Jonas, né? Eu vou pregar para esses vagabundos. Lugar de vagabundo é na prisão. Lugar de vagabundo é tomando borrachada da polícia, meu. Eu não tenho nada a ver com isso. Não é assim que a gente começa a alimentar o desejo no coração? Ou sou só eu? Não é? Então, agora pensa o seguinte. Um desses se converte e começa a frequentar a igreja. E senta aí do seu lado, Eliana. Do outro lado. Empurra, né? Vai do outro lado. O que começa a acontecer com a cabeça da gente? O que esse impuro está fazendo aqui? Pensa, gente. Pensa se o Cunha se convertesse de verdade. E começasse a frequentar a nossa igreja e sentasse aí do seu lado. Pensa no Jean Williams. Williams. Pensa nele sentado aí do seu lado. Crendo no Senhor Jesus Cristo. Não, mas não vou parar por aí não. Pensa no Cunha e nele, e num travesti totalmente montado, frequentando o seu pequeno grupo, a sua casa, comendo pão com você, repartindo pão com você. Sentiu? Era isso que os judeus estavam sentindo. Os judeus não estavam aceitando que aquelas pessoas que viviam um estilo diferente de vida deles, fossem convertidas ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo pela graça do Senhor. Eles não estavam aceitando, da mesma forma que nós fazemos. Muitas vezes a gente quer que a pessoa se achegue à igreja, mudando a vida toda. Primeiro você muda de vida, depois você vem para cá. Então, quando a pessoa começa a dar sinais de convertido, e os sinais de convertido para a gente veste uma roupa parecida comigo, começa a falar, oh, aleluia, não é? Ter todos os chavões, todos os costumes que nós temos,
começa a ficar a nossa imagem e semelhança, aí eu acredito que ele é convertido. Agora, chega ali, eu lembro da primeira vez que o pessoal do Avalanche começou a frequentar a igreja, aquela galera tatuada, bicho, até a alma, aqueles alargador de orelha desse tamanho, podia jogar basquete, né, com alargador daquele negócio, a bola entrava, era cesta. Quando eles, rapaz, a reação da igreja foi muito interessante, porque no início ficava todo mundo assim, quem são esses caras? Eles entravam na igreja de boina, como assim você não vai tirar o chapéu na casa de Deus? O que é isso? Então, gente, nós estamos falando disso, nós estamos falando que se aqueles judeus tinham a possibilidade de falsificar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, nós temos a mesma possibilidade, porque nós também podemos ser tentados a impor sobre as pessoas o nosso modo de vida, e exigir que elas façam uma série de coisas, até que elas sejam aceitas como salvas. Então, Paulo foi a Jerusalém com esse motivo, e é interessante, Paulo era muito inteligente, ele leva para Jerusalém um estudo de caso, Tito. Ele chega diante da igreja de Jerusalém, diante dos puros, ele chega com Tito, que era um estrangeiro, e o pior, não circuncidado. Ele apresenta Tito no meio da igreja. O que andam dizendo por aí mesmo? Que os estrangeiros, que não se purificam, que não se circuncidam, esse pessoal não é povo de Deus, não? Aqui, ó, eu trouxe um, conversa com eles. E eu fico imaginando a igreja de Jerusalém fazendo um monte de perguntas para Tito. Ô Tito, em que você se baseia, né, para ser salvo? Me fala do seu estilo de vida. Você é de que família? Imagina ele sabatinando Tito. E Paulo leva eles lá. E sabe o que acontece? Ao longo do texto que nós lemos, olha que coisa linda. A igreja percebeu, né, os apóstolos perceberam que Tito era convertido, que Tito tinha sido transformado. Ele não precisava da circuncisão para ser salvo. E a igreja permaneceu junta. Ora, se agora Pedro, Tiago, João, que eram os principais apóstolos, e Paulo estavam concordando com o mesmo evangelho, Paulo podia voltar para Antioquia e para as igrejas da Galácia e dizer assim para aqueles judeus, que aqueles falsos irmãos estavam pregando esse monte de besteira: perdeu, playboy. Perdeu, porque o evangelho que vocês estão pregando não é evangelho. Não é evangelho. Então a igreja ficou unida, todos pregando o mesmo evangelho. Por isso que foi muito importante que Paulo fosse lá. E ele diz no versículo 4, que aqueles falsos irmãos queriam fazer é reduzir o povo de Deus à escravidão. A gente cantou aqui, eu pedi, né, a Daniel, e todo mundo falou: nossa, Rubens, esse cântico é muito antigo, né? Pois o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Porque esse é o evangelho que Paulo está ensinando aqui às igrejas da Galácia. Deixa eu falar um negócio para vocês. Existem 2 evangelhos que são pregados no mundo hoje, um verdadeiro e um falso. O evangelho verdadeiro diz o seguinte: olha, você não tem mérito nenhum, você é pecador, você não vale nada, mas eu gosto de você, não é? Deus olha para você e diz assim: eu entrego por você, que eu amo, mesmo sendo pecador, mesmo você não valendo nada, eu entrego meu filho para você. Pronto, a justiça de Deus foi feita. Você agora é justificado pela fé em Jesus Cristo. Esse é um evangelho. Sou pecador, somos pecadores, não merecemos absolutamente nada, mas o Senhor Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, e Ele já fez tudo o que nós poderíamos fazer para nos purificar. Não há mais nada que nem Tito, nem qualquer um, nem eu, nem você possamos fazer para que a gente se aproxime de Deus. Não há nada mais a se fazer, tudo já foi feito. A obra de justificação, de purificação que Jesus Cristo fez, como sumo sacerdote e como cordeiro, já foi feita. Não há mais nada para se fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu falo isso às vezes, né, nos encontros das sextas-feiras com a mocidade. Às vezes a gente começa na igreja operando pelo verdadeiro evangelho, nossa cabeça. A gente vem aqui e agradece: obrigado, Senhor, pela salvação, louvado seja o nome do Senhor, porque eu era pecador e o Senhor Jesus Cristo me salvou. Assim que a gente começa operando.
Mas no convívio com a igreja, dia vai, dia vem, os anos vão passando, e a gente começa a pensar assim, hoje eu não estou bem, hoje eu pequei, então eu não vou orar, eu não vou à casa de Deus, Deus não vai me aceitar. Olha, deixa eu falar um negócio, Deus sempre vai te aceitar na pessoa de Jesus Cristo, Deus nunca vai te aceitar por você mesmo. Se você acha que você pode fazer alguma coisa para deixar Deus encantado, hoje eu vou deixar Deus assim maravilhado. Deus não se maravilha, o único que ele se maravilhou foi com o Filho dele, Jesus Cristo, que ele diz, tu és meu Filho amado, em ti eu tenho prazer. Se nós não nos aproximarmos a Deus por meio de Jesus Cristo, nós não temos absolutamente nada. Então não adianta, gente, você entrar vou começar a ir na reunião de oração, vou começar a dar o dízimo, vou começar a fazer isso, a fazer aquilo outro, para que então Deus me aceite. Deixa eu falar para você, este é o falso evangelho. Porque qual é o falso evangelho que tem sido pregado no mundo? Ora, se você quer chegar a Deus, você precisa merecer, você precisa fazer algo. Você não está indo à reunião de oração? Então, você não participa de um pequeno grupo? Então, não tem jeito para você. Você não ora todos os dias ali? Você só ora na hora do almoço ali, obrigado, Senhor, por esse arroz, por esse feijão? Então você está perdido. Repara, você desloca o evangelho do Deus Todo-Poderoso para o homem falível. Quando acontece isso, não tem mais solução. Por quê? Porque Paulo fala, olha, diante dessa lei, sendo legalistas, 2 sentimentos só vão brotar na gente. O primeiro é culpa, frustração, porque a gente não vai conseguir cumprir toda a lei de Deus, gente. E pega só os 10 mandamentos. Só os 10 mandamentos. Você fala assim, mas eu nunca vou adulterar. Eu nunca adulterei. Ora, se você pensar em adultério, a semelhança do que Jesus Cristo ensinou, qualquer homem que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então você fala, Então o negócio é mais difícil do que eu estava pensando. Então, por mais que a gente tente cumprir a lei, a gente não consegue. A gente não consegue, então vai gerar frustração. Ou o que estava acontecendo com os judeus, e que muitas vezes acontece com a gente. Orgulho. Eu cumpro a lei, eu vou em mais reunião de oração que você. Você já leu toda a Bíblia? Não? Eu já li 3 vezes. Em hebraico e em grego. Pronto, aí você fala, meu Deus, eu sou um pecador. Né? Você fala, eu estou entregue. Então, era isso que estava acontecendo, gente. E a gente não pode deixar que isso aconteça entre nós. Então, Paulo diz o seguinte, lá no versículo 16, ele diz, olha, quando Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, ele nos tornou livre dessa escravidão da lei, pois o fim da lei é Cristo. Mas aí Paulo fala, olha, deixa eu deixar uma coisa muito clara, porque a gente pode ser tentado a pensar, ora, se eu não sou salvo obedecendo a lei, porque eu não tenho condição de obedecer a lei, eu sou salvo pela graça, então eu estou livre da lei, né? Eu não preciso ficar obedecendo a lei. O Evangelho ensina que a gente não pode matar, que a gente não pode roubar, que a gente não pode adulterar, que a gente não pode mentir, do mesmo jeito. Agora, qual a diferença? A diferença é muito simples. Para aqueles que creem em Jesus Cristo e que disso depende a salvação deles, eles obedecem porque é gratidão. Agora, nós estamos livres para obedecer, porque quando a gente cair, a gente não conseguir, não vai ver aquela frustração de, puxa, eu não consegui agradar a Deus. Não, a gente confessa o pecado, e João ensina, né, o Senhor Jesus Cristo perdoa os pecados, por misericórdia. Ele fala, se confessarmos os nossos pecados, eu sou fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda injustiça. Repara, é Cristo, é sempre Cristo. Então, para os convertidos, aqueles que são justificados pela fé em Jesus Cristo, obedecer ao Evangelho é um modo de vida. Para os outros do falso Evangelho, obedecer é um sistema de salvação. Entendeu a diferença? Você obedece por gratidão e você sabe que ainda assim você não vai conseguir obedecer tudo, mas você sabe que
Você se achega diante de Deus não é porque você é puro, não é porque você conseguiu naquele dia ficar safo e não pecar. Não, você se achega diante de Deus por causa de Jesus Cristo do mesmo jeito. E o outro jeito, o jeito errado, é a gente começar a pensar que a gente pode alguma coisa. E Paulo, então, mostra isso. E aí, Paulo vai dar um exemplo prático de como é difícil viver pelo Evangelho. Viver. Olha como é difícil, gente. Ele pega como exemplo o que aconteceu com Pedro. Pedro era apóstolo, sabia que o Evangelho era pela fé em Jesus Cristo. Ele vai falar aí, a partir do versículo 11. Olha o que acontece com Pedro. Pedro foi visitar Paulo em Antioquia, lá na igreja de Antioquia, para ver a obra que estava acontecendo lá. E Pedro sentava à mesa com os irmãos gentios, com os estrangeiros, esse que o judeu considerava impuro. Repara a barreira que Pedro estava quebrando, né, na cabeça e no coração dele. Ele estava se sentando e recebendo aqueles estrangeiros como irmãos. Como irmãos. Mas aí chegou o pessoal de Jerusalém. Opa! Os da circuncisão. O que Paulo fala que Pedro fez? Pedro foi e começou a se afastar deles. Não queria ser visto com eles. Ficou, sabe, envergonhado de ser visto com eles. Mas Paulo fala, olha, o comportamento de Pedro foi reprovável. Sabe por quê? Porque ele, naquela hora, ele não estava vivendo segundo a verdade do Evangelho. Por que ele não estava vivendo segundo a verdade do Evangelho? Ora, primeiro, porque Pedro, ao se afastar dos gentios, dos estrangeiros, ele estava passando a impressão de que o falso evangelho era verdadeiro. Ou seja, ficar com esses caras eu vou ficar impuro. E eu ficando impuro eu não vou poder chegar na presença de Deus. Então Pedro, repara, ele cria no verdadeiro evangelho, mas no comportamento dele, ele estava pregando um outro evangelho, que ele deveria se afastar dos judeus. Então aqueles falsos irmãos estavam certos. E aí Paulo vai e repreende. Gente, repreender Pedro? Você está doido? Você está maluco? Repreender logo Pedro, além de ser o líder principal da igreja em Jerusalém, era aquele cara mais esquentado. Você esquece? Pedro, Virgílio. Pedro podia sair na mão com Paulo, rapaz. Pedro podia sair na mão com Paulo. E Paulo repreende, fala, Pedro, meu irmão, você não está vivendo segundo a verdade do Evangelho. Você sabe que você não vai ficar impuro se conviver com eles. Por que você está fazendo isso, Pedro? E mais, Pedro, quando fazia isso, ele estava, além de mostrar para aqueles falsos irmãos que parecia que eles estavam certos, ele estava cometendo um ato que não mostrava o que Cristo fez pela gente de verdade. Deixa eu falar para vocês uma coisa. Está lá no capítulo 3, versículo 28. Todos aqueles que têm sua identidade firmada em Jesus Cristo, ou seja, eu sou filho de Deus porque Jesus Cristo me deu esse direito e me disse que se eu cresce nisso, eu seria considerado filho de Deus. Eu não seria considerado nem como servo, mas como amigos. Se a sua identidade está firmada em Cristo, como Paulo falou, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Se a minha identidade está fixada em Cristo, então, cara, o capítulo 3, 28. Quem vai pregar o capítulo 3? É Lula? Zé André. Eu vou adiantar, tá, Zé André? Vamos dar um spoiler aqui. O capítulo 3 diz assim, que aqueles que têm a identidade em Cristo, já não há mais judeus ou gregos. Cara, espera aí, não há mais judeus ou gregos, significa que aqueles que têm sua identidade em Cristo não podem ser racistas. Porque o judeu era racista. O judeu não admitia que os estrangeiros fossem salvos. Porque eles eram o povo da aliança. Eles eram mais importantes. Então, meus irmãos, aplicação prática, racismo não tem nada a ver com Deus. Se achar superior porque tem uma determinada etnia, não tem nada a ver com o Evangelho. Porque a nossa nova etnia, ou seja, o nosso novo nascimento, é no reino de Deus. E no reino de Deus, a identidade nossa é que somos todos iguais, seja de que país for. Porque diante do trono do Cordeiro, diz Apocalipse, vai aparecer gente de todas as nações, de todas as etnias.
Mas não só isso. Se você olhar lá em 3:28, vai dizer mais. Vai dizer também que não tinha nem escravo nem livre. Quem tem a identidade firmada em Cristo. Para quem é cristão e tem sua identidade em Cristo, você foge do classismo. Você foge desse negócio de luta de classes. Que você tem alguém na sociedade que está num lugar que você tem que brigar com ela. Você tem que lutar contra ela, você tem que desprezá-la e odiá-la. Talvez até se revolucionar para acabar com ela. Isto não é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos diz que nós somos um. Nós somos um. Então, se não tem escravo nem livre, seja escravo, seja livre, você é um em Jesus Cristo. Mas não para aí não, tá? Porque Paulo fala assim, olha, que não tem homem e mulher. Homem e mulher. Ou seja, para aqueles que têm sua identidade em Cristo, acaba com esse negócio de sexismo. Sabe? Esse negócio de sexismo. Eu sou machista porque o homem é superior. Aí fica aquelas piadinhas, né? A mulher veio da minha costela, eu sou superior. Aí a mulher fala do outro lado, não, o homem é a cabeça da casa, mas eu sou o pescoço e gira a cabeça para onde eu quiser. Sabe essas coisas? Ou mesmo tudo aquilo que a gente tem visto, gente. Teve seminário aqui na igreja falando disso, sobre sexualidade. Uma coisa que fica muito clara é que este mundo perverso quer nos impor inimizades. Inimizades. Se eu sou machista, eu desprezo as feministas, eu até as chamo de feminazi. Se eu sou de direita, você aí que é de esquerda vai dizer que eu sou coxinha. Eu digo até que eu gosto com catupiry. Aí eu olho para você e vou falar, você é um pão com mortadela. Repara que essas categorias sociais não combinam com a verdade do Evangelho. Por que não combinam? Porque a nossa identidade está firmada em Cristo, e em Cristo somos todos um. Amém, igreja? Então vê lá o que você anda postando, viu? Misericórdia, converte esses dedos. Então a gente não pode se achar superior a absolutamente ninguém. E é engraçado que a gente se sente superior a todo mundo, porque a gente... quer ver? As nossas orações são até estranhas, parece a oração daquele fariseu. Obrigado, Senhor, que eu não sou igual a ele. A gente critica essa oração. Lembra do fariseu? Que chegava no templo, batia no peito, obrigado, Senhor, porque eu não sou igual àqueles pecadores gentios. E aí lá o estrangeirinho, né, pecador, falava, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E às vezes a gente critica, né, como Cristo criticou a oração desse fariseu. A gente fala, esse fariseu está completamente errado. Completamente errado. Aí aqui na igreja, quando a gente vai orar, a gente ora assim, Senhor, obrigado, porque nessa sexta-feira, né, Carol, nós estamos aqui entre jovens em oração, não estamos aí nesse mundão. É a mesma oração. É a mesma oração. Por quê? Porque na nossa cabecinha doentia, começa a querer penetrar o falso evangelho, de que nós temos algum mérito e algum merecimento, e nós não temos nenhum mérito, nenhum merecimento. E para finalizar, Paulo fala que no versículo 10, gente, olha que coisa linda, no versículo 10, o evangelho deles então era igual, né, de Paulo, de Pedro, dos apóstolos, é esse evangelho que a gente tem que continuar pregando hoje. Paulo fala assim, recomendo-vos somente, né, Pedro disse isso para Paulo, recomendo-vos somente que a gente se lembrasse dos pobres, o que me esforcei por fazer. Ora, você já parou para pensar que a igreja evangélica, de maneira geral, pelo menos aquela face hegemônica que aparece na TV, parece não se lembrar dos pobres? Muitas vezes nós mesmos não endereçamos a nossa vida para o outro, para o necessitado, para o carente. Deixa eu falar um negócio, voltando ao Evangelho, pregando o Evangelho antipático que Tiago pregava, que Tiago falava que a verdadeira religião, aquela sem mácula e pura, se você quer expressar a verdadeira religião, assista os órfãos e as viúvas, que eram os excluídos daquela sociedade, daquela época.
Sabe por que a gente faz isso? Porque além da gente achar que a gente é alguma coisa, muitas vezes, e começar a acreditar num falso evangelho, a gente tem um conceito de fé que é totalmente individualista. Para a gente, muitas vezes, fé é entendida como a nossa capacidade de mover a mão de Deus em nosso favor. Então, quanto mais eu oro e consigo mover a mão de Deus em meu favor, ou seja, atender as minhas orações, as orações da igreja, mais eu tenho fé. Ora, Paulo e Pedro estão ensinando nesse versículo, Tiago vai ensinar em toda a carta dele, que tem um outro tipo de fé que a gente precisa manifestar. Essa fé que acredita na própria capacidade de mover as mãos de Deus em nosso favor, é a mesma fé que vai produzir, por exemplo, o evangelho da prosperidade. Porque eu sou filho do rei. Porque eu sou cabeça, eu não sou cauda. Porque eu vou usufruir de todos os bens desse mundo, inclusive saqueando os ímpios, porque eu sou filho do rei. Esse é o tipo de fé que acredita que vai mover o coração de Deus em nosso favor, em favor dos nossos objetivos egoístas. Mas o convite de cuidar dos pobres é para a gente manifestar um outro tipo de fé, que é a nossa resposta ao chamado de Cristo, e que faz com que as nossas mãos se movam. Percebe a diferença? De um lado, eu quero mover a mão de Deus a meu favor. De outro lado, eu atendo a um chamado de Cristo, que foi até os excluídos, que foi até os pobres, que foi até o necessitado, que foi até o pecador, que foi até o desprezível. Se eu quero ser discípulo desse Senhor Jesus Cristo, andar como Ele andou, eu então preciso começar a mostrar essa fé que atende a esse chamado e estende as mãos para abençoar. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, para que a gente viva de acordo com a verdade do Evangelho. Que a gente nunca esqueça o verdadeiro Evangelho. Que o Senhor Jesus Cristo morreu por você, morreu por mim. E por causa disso nós temos salvação. E em segundo lugar, é que a gente precisa manifestar esse Evangelho de maneira concreta, pregando aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo e não desprezando, e não querendo que elas morram, e não querendo que elas conheçam o cacetete da polícia, e não querendo que elas sejam presas e ardam no mármore do inferno, mas orar para que Deus tenha misericórdia delas, assim como teve da gente, e que a gente possa estender a nossa mão de maneira concreta, que os nossos bolsos sejam convertidos ao Senhor, tanto quanto os nossos corações. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vai, vem aqui. Chama a Cristine, por favor, você vem aqui para a gente orar, e ora então para que